Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, irmão, não é dom. Muitas vezes nós queremos fazer algo por alguém e achamos que nós somos muito graciosos. Às vezes nós queremos fazer algo por alguém, às vezes até uma migalha que a gente faz por outro, e achamos que nós somos muito graciosos com as pessoas. Mas a palavra diz: pela graça sois salvos. Isso não é dom meu, isso não é dom seu, é dom de Deus. Porque Ele é rico em amor, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça. Ele quer você por um todo, Ele quer você completamente santo. Ele quer que você dê o amor dele para outras pessoas também, irmãos. Glória a Deus. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu acho bonita essa palavra, não pelas obras, não pelas obras que nós temos, que nós fazemos na nossa vida. Porque as obras em nossas vidas, nós fazemos pela consequência da graça de Deus em nossas vidas, irmãos. A obra que nós fazemos pelo nosso irmão, por alguém, é consequência da salvação que Deus já nos deu. É uma consequência. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo, para as boas obras, aos quais de antemão preparou para andássemos nela. Nós precisamos. Vocês que ainda não colocou na mente, nós que ainda não colocamos na nossa mente, que nós precisamos de boas obras, não para que venhamos a ser salvos, porque Deus, Jesus Cristo, já nos deu a salvação. Dê glória a Deus aí, irmãos. Lá na cruz do Calvário já nos deu a salvação, derramando o seu sangue precioso pelas nossas vidas. Então não é pelas obras, não é pelo que eu faço, é porque eu acho que eu sou gracioso com as pessoas que eu vou ser salvo. Porque a salvação nós já temos quando nós aceitamos Jesus Cristo também. Lá na cruz do Calvário também, quando nós aceitamos Jesus Cristo verdadeiramente em nossas vidas. Glória a Deus. No capítulo. Você não está entendendo, eu vou te dizer mais uma vez. Quando um homem e uma mulher decidem servir ao Deus que tudo pode, ele não vai passar por luta sozinho, não. Ele vai passar por um Deus que tudo pode. Mas tem um detalhe. Quem quer saber o detalhe? Ó, Deus livrou Daniel da cova? Não. Deus não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel dos leões. O que isso quer dizer? É que tem situações, que tem prova nas nossas vidas, que Deus não vai nos livrar dela. Deus vai nos permitir que ela aconteça. Por quê? É porque Ele quer nos livrar nela, Ele quer nos dar livramento, Ele quer nos dar vitória naquela prova, naquela situação que muitas das vezes se levanta contra as nossas vidas. E às vezes a gente fica muito se perguntando: meu Deus, por que isso? Por que isso? Não pergunto por que isso, pergunto para quê? Para que o Senhor me colocou nessa prova? Porque sabe por quê? É porque Deus tem uma vitória para nos dar naquela prova. Eu não sei qual a situação de Deus que vocês estão. Eu não posso nem imaginar qual a situação que vocês estão vivendo. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei, e eu tenho certeza, que nessa prova, que nessa luta, nessa situação em que você se encontra, Deus vai te dar vitória. O Deus de Israel, Ele vai te dar vitória.
Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aquele que vive para sempre. Aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que não dorme, aquele que não deixa que o crente verdadeiro ele sofra os danos da perseguição. Ele pode até permitir a perseguição, mas ele não vai permitir que a perseguição lhe derrote. Ele é fiel. Deus é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Você também possa entender o contexto da mensagem. Vamos voltar um pouco no tempo, talvez voltar no deserto, onde a nação de Israel estava em missão ali, passando anos e anos, mas dentro desse contexto, a história vai dizer que não faltou a provisão de Deus para a nação de Israel, ou seja, não faltava o alimento, não faltava o vestido, não faltava o calçado, porque Deus era o provedor daquela nação. Nação essa que por outra hora estava sob o comando de Moisés e direção de Deus naquilo que tinha que fazer dentro do deserto. Mas dentro do deserto Deus se manifestava de várias maneiras àquela nação. Primeira maneira, Deus se manifestava através da nuvem, ou seja, no calor de meio-dia o Senhor transportava uma nuvem para que a nação não pudesse morrer com o calor do deserto. Mas o Senhor também se manifestava durante a noite, quando chegava a quase 0 graus de frio naquela localidade. O Senhor se apresentava através de uma coluna de fogo, representando que Ele estava também presente naquela situação. Ou seja, Deus estava perante o calor, mas estava perante o frio com a nação de Israel. Outra maneira que Deus se apresentava à nação era dizendo que era o provedor da nação, ou seja, quando eles achavam que faltava alimento, Deus providenciava maná do céu. Quando a nação achava que faltava água para beber, Deus providenciava da maneira mais improvável que nós podemos acreditar no século 21. Imagine Deus conversar com você hoje e dizer assim: vai àquela rocha, àquela pedra e conversa com ela que a pedra vai dar água. Se isso fosse nos dias atuais, no mínimo teríamos meia geração de crentes incrédulos dizendo que nós ficamos malucos, que não temos mais juízo sério. Ou seja, se Deus pedir algo sobrenatural no século 21, toda nação que hoje diz acreditar em Deus, ou a maioria da nação, vai desacreditar no que Deus pode fazer na sua vida. Mas o Senhor Jesus deixou declaradamente dizendo: se você crê em mim, farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que eu. Ou seja, o que o Senhor quer fazer no século 21 é levantar alguém que tenha coragem, autoridade e também ousadia de pregar um evangelho puro e verdadeiro, ou seja, um evangelho que liberta, um evangelho que transforma, um evangelho que capacita, um evangelho que ensina, um evangelho que educa e leva para o céu. Nosso desejo. Então, para mim, tudo que acontece na minha vida é uma missão. É uma missão. Se eu estou bem, é uma missão. Se eu não estou bem, é uma missão. Se eu estou alegre, é uma missão. Se eu estou triste, é uma missão. Porque é necessário a tristeza, para depois vir a alegria. Assim como o choro. O choro não é uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Glória a Deus! Assim foi na vida de Neemias. Ele chorou, jejuou, orou. Mas ele conseguiu. Aleluia! Glória a Deus! Nessa noite, nós possamos chegar diante do Senhor, colocando a causa cada um. Você chega diante do Senhor, crendo que Ele vai fazer. E nós já temos, mas sempre. Aleluia! Assim como foi na minha vida. Não foi no meu tempo, mas no tempo dele. Demorou? Demorou. Mas consegui? Sim.
Porque Deus é Deus de milagre, Deus de promessa. Glória a Deus. Aleluia. E eu confesso para você que eu fiquei pensando, meu Deus, estão pisando. 7 anos que eu estou na tua presença. Louvado seja o Senhor, por você me resgatado. E outro está aqui. Louvado seja o Senhor, o Senhor ter buscado, resgatado meu filho, meu esposo, minha filha. E hoje está na tua casa, glória a Deus. Aqui seja você. E vocês têm uma causa coroa diante do Senhor. Não importa qual for, tomar que ela seja difícil, tomar que ela seja impossível para esse mundo, para Deus não é. Quando ele está lá em cima, eu também estou vendo ele olhando lá para baixo e passando o leão de Jesus jogando reino. Quando Zaqueu olha para baixo, no olho de Zaqueu conectou com o olho de Jesus no meio daquela multidão. A luz aquela oportunidade de aquele olhar para Jesus, para a multidão. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém fazer uma visita na tua casa. Hoje me convém pousar na tua casa, passar uma noite. A Bíblia diz que ele desce da longe daquela árvore e dá um abraço em Jesus. E Jesus entra naquela casa. Quando Jesus está entrando dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu foi logo se declarando para Jesus. Zaqueu foi logo dizendo: Senhor, eu só estou dando um poste. Senhor, eu oro, aleluia. E eu quero já me declarar aqui uma coisa: se eu tenho defraudado, se eu pegar na margem que ele cria, eu hoje quero devolver 4 vezes mais para essas pessoas. Jesus libera uma palavra profética para aquele homem, para dentro daquela casa, dizendo assim: hoje chegou salvação dentro desta casa. Hoje eu trouxe salvação para esta parentela, porque este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Vem aqui na casa, Jesus leva a salvação para aquele que precisa de salvação nesta noite. Levanta a mão nesta noite, que eu já quero profetizar, e o Senhor vai trazer salvação para a sua vida, para a sua família. Por esta causa me ponho de joelho. Mas não está dizendo por essa vitória me ponho de joelho. Ele está dizendo por essa causa. Por algo difícil. Vai vir lutas, vai vir tempestade, vai vir guerras, vai vir situações. Mas a gente temos que continuar de joelho. Temos que continuar clamando. Temos que continuar acreditando. E acima de tudo, continuar na palavra. Aleluia! O que a palavra te diz ao teu respeito? O que a palavra te diz sobre você? O que a palavra libera sobre a tua vida? É a palavra, irmãos, que temos que ter sobre nossas vidas. É a palavra que faz toda a diferença em nosso dia a dia. É a palavra que todos os dias vem ao nosso encontro, vem ao nosso coração. Essa palavra ela fala de algo bem claro. Buscar em primeiro lugar, é isso que está escrito, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o propósito para o qual Jesus nos chamou, o propósito, a causa para a qual nós entramos é pelo reino. Por isso que eu digo, quando nós aprendemos pela unidade, quando nós crescemos, nós entendemos que essa causa para a qual Deus nos chamou, para a qual o Senhor separou cada um de nós, é para o seu próprio reino e para o nosso reino.
buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E aí, quando Deus ele começa a acrescentar algo em nossas vidas, e ele começa a derramar bênção também, através da sua busca, através do seu preço, através dessa luta que você tem pela causa do reino. Ou você acha, irmão, que quando você busca uma vida, que você ministra a vida de alguém, sabe, quando você faz com que alguém venha até a igreja, quando você, irmão, entende que você é uma bênção na vida da outra pessoa, a sua felicidade às vezes se torna maior do que a da outra pessoa. Aleluia! A felicidade, ela vem sobre as nossas vidas quando nós vemos alguém transformado e quando a gente vê alguém mudado. Quantas das vezes as lágrimas não já desceram dos meus olhos, a pastora Bernardo, não tem nada com ninguém chorando, é verdade, mas eu não vejo. E tem alguns outros irmãos, quando a gente vê alguém, né, que chega na igreja, que chega com alguém, que muda a história dela, que muda a situação, e a gente vê aquele irmão crescendo, e isso para nós é uma alegria tremenda. Por quê? Porque foi uma causa que foi vencida. Foi um reino que foi estabelecido sobre aquela pessoa. E aquela pessoa estabelecerá o reino também. Vai fazer com que o reino cresça. Essa é a nossa causa sobre Mas a Bíblia vai dizer que o menino começa a crescer. Aquilo que era frustração começou a se tornar realidade, começou a se tornar alegria. Aquilo que era um sonho já não era mais sonho, sim uma realidade ali diante dela. Faz um determinado tempo, essa criança sai como seu pai, vai até o local do trabalho, e naquele local ele começa a sentir uma dor, ele começa a reclamar de uma dor, e aí o pai dele chama, né, o seu trabalhador, o seu funcionário, e diz: ei, pega aí meu filho e leva ele até a mãe, para ela dar um remédio para ele, para ela dar um chá para ele, porque ele está com muita dor, está reclamando muito dor. É tão interessante. Esse menino chega. E aonde esse menino fica prostrado quando ele chega? Até morrer. Está no colo, tá? Próximo ao joelho, tá? Eu fico tão fascinado com essa passagem. Tamanha tranquilidade dessa mulher. Ela não muda a sua fala, ela não muda o seu jeito, ela não muda o seu semblante. Ela não faz com que as pessoas percebam que ela está com uma grande dor ali dentro dela. Porque a criança morre, ela pega a criança, leva para o quarto que ela construiu para o profeta. Não houve desespero, não houve alvoroço. Sabe por quê? Porque ela conhecia verdadeiramente quem era o Deus que estava sobre o profeta, que liberou uma palavra sobre ela. Aleluia! Glória a Deus! Ela sabia. Por isso que ela não ficou louca, não ficou averiada. Por isso que ela não se preocupou tanto em fisionomia. Talvez dentro dela estava tudo quebrado. Mas uma decisão que ela toma, uma atitude que ela toma, muda toda a história da sua casa, da sua família e daquela criança. Aleluia! Eu não sabia de nada. Deus veio, agiu tudo por mim. Eu não disse uma palavra. Eu não falei nem para a pessoa que eu queria saber. Eu não falei nada, eu só fui trabalhar lá na casa, né? Olha só, é uma porta. Eu estava pedindo a Deus, abrir as portas financeiras, o negócio estava apertado. O Senhor começou a vir por aí. Né? O Senhor também abriu as portas, aquelas que estavam fechadas aqui. Todos sabem, sou confeiteira, faço bolo, eu gosto de fazer, eu amo fazer. E eu já estava assim, meu Deus, Senhor, abre as portas novamente. Né? E diante de Deus, essas causas que eu coloquei, né? Deus ele abriu as portas, eu fiz várias encomendas, já deu várias marcadas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Né? Já tenho umas 3 marcadas para esse mês. Olha só, mas isso eu coloquei diante de
forma, o qual nem precisou eu me mover, só se ajoelhar e orar. Somente. E quando eu voltei do trabalho, né, a pessoa disse assim, o dono da casa, já que o dono da casa falou com você? Eu disse, não, por quê? Ele tem uma casa lá para alugar, ele falou, eu disse, não, pra mim não sabia nem disso que tinha casa lá. Mas, não, ele falou pra mim que queria alugar a casa, que alugava a casa a você. Até que hoje eu tô com trouxe ali a sobrinha dele, né? Lá do dono da casa, trouxe ela hoje pra adorar o Senhor de maravilhoso, né? Seja bem-vinda. E ela até disse, gente, quero testemunhar aqui. Ela disse mesmo assim, eu nunca fui na igreja que as pessoas são tão gentios, me receberam muito bem. Eu nunca fui na igreja e a pessoa nunca nem me deu boas-vindas. E aqui todos foram cumprimentar. E ela estava nem feliz da vida. Mas é para que o Senhor seja glorificado, amém? E esta casa, ela já estava lá há muitos anos. Tinha alguém que me entrava, já estava bem acabada, disse que não queria mais alugar. Mas eu também não pedi, né? Ele me ofereceu. E logo de início, no primeiro dia, eu fui olhar a casa e eu nem percebi que a casa era do jeito que eu tinha pedido a Deus. E para confirmar, quando se passou-se os dias, eu fui lá novamente, né? Aí quando eu entrei, aí que eu fiquei parada e comecei a olhar para as paredes e não era do jeito que eu pedi a Deus. Glória a Deus! Eu disse, Senhor, é do jeito que eu te pedi de joelho. É do jeito que eu coloquei diante do Senhor. O Senhor não deu a casa, eu fui atrás. E uns dias antes, acho que um mês antes, eu tinha saído para fazer uma visita com a pastora, né? E lá no meio da rua, nunca me esqueço, eu disse, pastora, eu vou sair daquele lugar. E Deus, ele já tem um lugar preparado aqui para mim, uma casa. Eu não sei nem onde é, mas eu sei que é por aqui nessas ruas. Eu não sei, mas Deus sabe. Foi, pastora? E mesmo assim, o Senhor fez, né? Eu coloquei diante de Deus, né? E Ele fez na minha vida, me levou para aquele lugar. Tem sido uma bênção de Deus, né? Ele me deu a casa para morar, ele me deu um emprego. Ele me deu um emprego. E Deus, ele trabalha perfeito. Ele não trabalha errado, ele não se atrasa, ele chega no momento exato, né? Para você. Então, que você possa saber disso, que Deus, ele responde. Mas a gente tem que fazer o quê? Se for em oração a Deus, ao Pai, né? E Jesus, ele também, ele não só orou, né? Ele não só orou no meio da alegria, no meio da bonança, não. Mas ele também orou no meio da tristeza, no meio da angústia. Eu não sei quantas pessoas aqui estão angustiadas, está triste, está desanimada, mas se põe de joelho nesse momento também, amado. Não é só um momento de alegria, não é só um momento da bonança, um momento da paz. Ai, Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo. Não, mas quando você estiver no chão também, quando você estiver mal, põe os seus joelhos no chão. Aleluia! Glória a Deus! Que, sabe, quando você estiver lá, angustiado, sabe, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, que você bote os seus joelhos no chão. E que você possa orar. Porque em muito tempo da minha vida, em muitas áreas da minha vida, né, depressiva, né, angustiada, ansiosa, só o que eu fazia era botar o joelho no chão. Quando o inimigo estava soprando mentira na minha mente, era só o meu joelho no chão, ainda é, né? Então, é só o joelho no chão, é só a oração que salva a nossa vida. É só a oração que salva a nossa vida do calabouço. É só a oração que pode alegrar a sua vida. Você pode fazer um teste. Quando você estiver mal, estiver triste, vá para dentro do seu quarto e ore. Aleluia! Que você vai sair lá diferente, né? Quantos de nós, muitas das vezes, nós não fazemos isso com Deus? Queremos barganhar Deus com as nossas coisas. Senhor,
Senhor, eu vou te dar isso durante tantos dias. Para isso, até isso. Senhor, eu quero isso para determinado mês, e eu vou te dar isso. Porque muitas das vezes nós olhamos para Deus, querido, como Deus de troca, como Deus que eu dou, Ele tem que me dar, Ele é obrigado a me dar, como Deus que eu faço um propósito com Ele, e Ele vai ter que operar naquele propósito que eu apresentei diante dEle, com o meu sacrifício, com a minha oração, com o meu jejum, com a minha busca. O que falta em nós é ter o vigor de ano, é a certeza de ano, assim como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive e em breve Ele se levantará ao meu favor. Aleluia! Glória a Deus! Imagine você, durante 20 anos, orando por uma causa. Imagine você durante 20 anos buscando. Imagine você durante esse tempo todo orando, jejuando, adorando, subindo ao templo de ano em ano, fazendo sacrifício para Deus, e nada aconteceu. O que falta em nós é a perseverança daqueles que vieram antes de nós, daqueles que a Bíblia declara. Essa mulher ela é um exemplo para cada um de nós. Porque a dor não fez com que ela parasse. A resposta que ela queria não fez com que ela parasse. Aleluia! Glória a Deus! O que ela queria que fosse gerado e não gerava, não fez com que ela parasse. Aleluia! As brigas, as intrigas, as irritações não fez com que ela parasse com aquilo que ela queria do coração. E nessa noite nós devemos entender isso, querido, em nós. Ana que ela se colocou de joelho perante o Senhor, e Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor. Mas há um tempo, talvez aquilo que você tenha colocado diante de Deus passe bastante tempo, mas vai acontecer. Talvez aquilo que você colocou diante de Deus, né, no seu pensamento, já possa ter vindo, Deus já esqueceu. Eu não vejo nada acontecer, não vejo nada se mover, não vejo nada mudar, não vejo nenhum sinal, não vejo mais nem Deus usando alguém para falar aquilo que eu coloquei diante dele. Eu vou deixar para lá. Não quero mais porque está demorando demais. E Ana esperou por muito tempo. Mas aquilo que Deus tem para cada um de nós, quanto mais demora, quando chega, é abundante dele sobre cada um de nós. Porque Ana passou muitos anos para vir. Se você avançar em uns versículos aí, você vai ver que desse um depois começou a voltar. Amados, passar por quê? Porque teve alguém que perseverou, teve alguém que se colocou de joelho, teve alguém que teve determinação. Aleluia! Clareza e certeza. Glória a Deus! Deus ia ouvir a sua oração. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E não fazer as tentações da carne. Peça sabedoria. Peça. E ele diz: não duvide, como a onda. Hoje quer, amanhã não quer. Sabe, eu e o pastor fomos para a praia do meio,
veio, e nós parecia aqueles dois. No sítio. Um chegou do lado, um chegou do outro e olhando para. E olhando o pescador lá, jogava a rede, o marinho puxava a rede até a onda. E aquilo refletia a nossa vida. Eu gosto de ir para a praia só para refletir, não gosto de tomar banho. Porque ela deixa a gente tonta. Quem aqui já foi para a praia quando dormiu, sentia. Quem aqui já teve essa sensação? Da mesma forma é na nossa vida. Hoje, eu acredito que Deus vai fazer. Amanhã já desistiu de tudo. Hoje eu quero. Amanhã eu já não quero. Ele está dizendo, pede sabedoria. Quem foi que pediu sabedoria? Quem foi que pediu sabedoria da vida? Mas para que Salomão pediu sabedoria? Para quê? E qual foi a provação que veio para Salomão? Quem? As duas mulheres prostitutas. Elas eram prostitutas, eram só as duas. O filho dessa daqui morreu. Não mais estavam só nós duas dentro de uma casa. Aí Salomão parou com a intercessão de Deus. Disse: pega a espada, desceu por água, mete aí no meio dessa criança. Uma parte vai para ela e a outra. Vocês acham que ele ia fazer isso, gente? Não! Mas ele disse: o Senhor disse, Salomão, pede-me o que tu queres, que eu te darei. Salomão disse assim, ó: Senhor, eu quero sabedoria para poder ajudar o teu povo. O Senhor disse: Salomão, logo isso. Ele disse: sim, porque eu já tenho tudo, eu tenho riqueza, eu tenho tudo. Muitas das vezes a gente se ajoelha por uma bênção, se ajoelha por uma causa, mas nós não se ajoelha para dizer: Senhor, me dá sabedoria para mim poder resolver essa causa. Aleluia! Me dá sabedoria. Aí a mãe que é mãe, ela disse: não, meu Senhor, deixa que ele vive. A outra não fazendo tanto feito, já perdeu? Aí Salomão disse: entrega a mãe, que ela é a Toda pessoa que tem sabedoria, ela tem discernimento de Deus.